Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 11. Levado e julgado. Verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça bendita de Jesus esteja presente de modo abundante na sua vida no dia de hoje. Sou grato por você estar aqui conosco para juntos dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da escola sabatina. O tema de hoje é: quem é você? Ouça Marcos capítulo 14, versos 60 a 72. E, levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Marcos 14, 53 a 59 descreve Jesus sendo levado ao sinédrio e a primeira parte do julgamento. Foi um exercício de frustração. Repetidas vezes, os líderes tentaram fazer com que a sua acusação contra Jesus fosse validada. O escritor do Evangelho observa que o testemunho era falso e que os relatos das testemunhas não concordavam entre si. O sumo sacerdote se dirigiu a Jesus. A princípio, ele não respondeu, mas então o sumo sacerdote o colocou sob juramento e perguntou se ele era o Messias. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes e clamou pela condenação de Jesus, o que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus, cuspiram nele. Então, vendaram seus olhos, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. Enquanto Jesus, dentro da casa do sumo sacerdote, era julgado e dava um testemunho fiel, Pedro, no pátio, mentia. Nesse texto, a ironia é acentuada. 2 personagens paralelos, Jesus e Pedro, realizaram ações opostas. Jesus deu um testemunho fiel. Pedro, um testemunho falso.
3 vezes Pedro foi abordado por um servo ou por espectadores, e 3 vezes negou sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e jurar. Nesse momento, um galo cantou pela 2ª vez, e Pedro subitamente se lembrou da profecia de Jesus de que ele negaria o Senhor 3 vezes naquela mesma noite. Ele desmoronou e chorou. Aqui está a ironia. No fim do seu julgamento, Jesus foi vendado, espancado e ordenado a profetizar. O objetivo era zombar dele, pois ele não conseguia ver quem o havia golpeado. No entanto, no exato momento em que faziam isto, Pedro estava negando Jesus no pátio abaixo, cumprindo uma das profecias do Mestre. Consequentemente, ao negar Jesus, Pedro mostrava que Jesus é verdadeiramente o Messias. Sabemos que Pedro era um dos discípulos mais envolvidos com o ministério de Jesus Cristo. Alguém que tinha maior proximidade com o Mestre, junto com João e Tiago. Portanto, era de se esperar que ele se mantivesse firme ao lado de Jesus durante aquele momento extremamente difícil. Mas a realidade foi outra bem diferente. Quando pressionado, Pedro disse que não conhecia Jesus, que não era seu discípulo, e até chegou a ofender as pessoas que o indagavam. Os outros discípulos simplesmente fugiram e abandonaram Jesus quando este foi preso e levado ao sumo sacerdote. É natural que a narrativa apresentada provoque em nós sentimentos de reprovação à conduta de Pedro e dos demais discípulos. Afinal, entendemos que eles eram amigos de Jesus, contavam com sua confiança e, no momento mais doloroso da vida do Mestre, simplesmente desapareceram, abandonando Jesus nas mãos dos algozes. O problema é que talvez não estejamos em condições de julgar e de condenar, porque, em seu lugar, não sabemos se teríamos agido de outra forma, diferente da deles. O importante é que, ao lermos o relato do evangelista Marcos, percebamos as lições que a Bíblia quer nos ensinar. O que podemos aprender com o relato feito pelo evangelista Marcos? Primeiro, aprendemos que somos mais fracos do que imaginamos. Quando Pedro e os demais discípulos afirmaram que se manteriam fiéis a Jesus e que seriam capazes de morrer pelo Mestre, eles estavam sendo sinceros, pois acreditavam realmente que teriam capacidade para proceder assim. Todavia, Jesus os conhecia profundamente e sabia muito mais das suas fraquezas do que eles próprios. Jesus os advertiu do que iria acontecer, mas eles não aceitaram a advertência, pois estavam convictos de que teriam condições de cumprir o que diziam. Diante, porém, de uma circunstância que trazia perigo e causava temor, eles se viram fragilizados e não tiveram coragem de acompanhar o Mestre, fugindo apressadamente e negando Jesus. Deus quer que nos mantenhamos humildes e dependentes dele. Para isso, é essencial reconhecermos que não somos fortes, tão fortes como gostaríamos, mas que temos muitas fraquezas, pois assim receberemos o sustento do próprio Deus, que nos fortalecerá para vencermos os desafios da caminhada cristã. Em segundo lugar, aprendemos que é possível negar a Cristo não apenas com palavras, mas também com atitudes. Naquela fatídica noite, Pedro pronunciou palavras de negação. Claramente afirmou que não era discípulo de Cristo, que não o conhecia. Brigou com as pessoas que diziam que ele era um dos seguidores de Jesus. Os demais discípulos, porém, não negaram Jesus com palavras, mas com sua atitude. O versículo 50 informa que todos o abandonaram assim que ele foi preso. Eles podem não ter sido arguidos por outras pessoas como foi Pedro, mas negaram a Cristo quando agiram de forma oposta ao que havia afirmado ao Mestre, abandonando-o e fugindo
para não sofrerem consequências por serem seus discípulos. É possível que nossas palavras sejam de amor e fidelidade a Jesus. Talvez nosso falar seja agradável e coerente com as Escrituras Sagradas. Pode ser que nossas orações sejam feitas com fervor e fé. Mas, a despeito de tudo isso, existe a possibilidade de que nossas atitudes se constituam em verdadeira negação de nossa fé e, consequentemente, de Cristo. As pessoas ao nosso redor estão mais atentas ao que fazemos do que às nossas palavras. O nosso testemunho de vida fala muito mais alto do que nossas declarações. Porque se não houver coerência entre a fé professada e as atitudes do dia a dia, de certa forma, estaremos negando que conhecemos a Cristo e que somos seus discípulos, embora tentemos dizer o contrário com nossos lábios e palavras. O maior sinal de que amamos verdadeiramente a Jesus é guardar os seus mandamentos, ou seja, obedecer à sua palavra. A falta de coerência entre nossas declarações de fé e nossos atos é uma forma de negar a Jesus, porque estamos desobedecendo aos seus mandamentos e agindo como se não o conhecêssemos. Em terceiro lugar, aprendemos que o arrependimento traz perdão e transformação. No versículo 72, o evangelista Marcos diz que, após a terceira negação, tendo cantado o galo, Pedro se lembrou do que Jesus havia lhe falado e começou a chorar. Mateus e Lucas dizem que ele chorou amargamente. O choro de Pedro traduz o seu arrependimento, a dor que ele sentia por ter negado seu mestre, a quem ele amava e por quem afirmara que daria sua vida. Ele havia caminhado por 3 anos ao lado de Jesus, aprendendo com ele, compartilhando suas experiências. Havia visto maravilhas feitas por Jesus e recebera ele próprio poder para operar sinais e anunciar o Evangelho. E, de repente, em um momento onde a vida de seu mestre estava prestes a ser ceifada, ele não conseguiu manter sua fidelidade e simplesmente negou ter qualquer envolvimento com Jesus. Provavelmente, a dor que Pedro sentiu foi muito grande quando percebeu que havia acabado de fazer aquilo que Jesus dissera que ele faria, embora ele tivesse afirmado que daria sua vida por Cristo. Quando é dito que ele chorou amargamente, significa que a sua dor era indescritível. Entretanto, não se trata apenas de chorar pelo pecado cometido. A continuidade da história, narrada nos Evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento, revela que tanto Pedro como os demais discípulos foram perdoados e transformados após a ressurreição de Jesus. O mesmo perdão está disponível ainda hoje para nós, que erramos, pecamos e tantas vezes negamos a Cristo com nossas atitudes ou palavras. Jesus nos chama ao arrependimento para que sejamos libertados da culpa e possamos ser transformados pela ação do Espírito Santo, de maneira a sermos testemunhas fiéis de Cristo neste mundo, onde é tão difícil viver de modo digno do Evangelho. Você já passou pela experiência de desejar seguir a Jesus, mas não conseguir fazê-lo? De prometer e não conseguir cumprir? Você já deixou de seguir Jesus e as orientações da sua palavra, embora houvesse empenhado a mesma? Pedro e os demais discípulos superaram a tristeza do pecado da negação, porque Jesus os perdoou. Eles puderam caminhar sem as redes de culpa que os enredavam. E pode ser que nossa caminhada esteja sendo muito lenta, porque estejamos arrastando redes de culpa. Nós não somos diferentes de Pedro. Entreguemos, no entanto, a Jesus nossos medos, nossas fraquezas, nossos pecados. Busquemos o seu perdão, o perdão que ele nos dá,
e sujeitemos-nos à atuação do Espírito Santo para que possamos ser transformados, a exemplo de Pedro e seus companheiros, e consigamos ser instrumentos do poder de Deus para a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Que neste dia a graça de Jesus o acompanhe em todos os passos que der. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.